Uma mãe pergunta a respeito de um menino de 11 anos que tem trejeitos mais afeminados e ela teme que este menino seja homossexual. Vamos considerar isto? É muito complicado dizer que o menino de 11 anos seja homossexual. Provavelmente ele nem tenha ainda ideia do que significa desejo sexual, do que significa prática sexual, do que significa uma vida de homossexual. Então eu prefiro olhar para esse menino de 11 anos apenas como menino. E vou pedir a você, mãe, que tenha um pouco mais de cautela, não rotule, não ponha um selo sobre esse fato, atestando qualquer coisa a respeito da identidade sexual do seu filho ou da sua filha. Então vamos deixar as coisas no seu devido tempo e vamos, por agora, pensar um pouco mais no contexto da existência desse menino, no contexto da sua família, no contexto que envolve tudo o que acontece entre vocês, na casa de vocês, na experiência de vocês. Antes de pensar nele como um homossexual, que ele possa escolher, decidir ser homossexual futuramente, mas vamos pensar nesse tempo de agora enquanto ele é criança. E vamos entender o seguinte: por mais que nós estejamos vivendo um tempo em que as famílias não seguem mais o modelo padrão, papai, mamãe e os filhos, e que nós vamos administrando todas as consequências, as sequelas de divórcios, casamentos mal feitos e desfeitos, relações conturbadas, perturbadas, ausência de pai, ausência de mãe, convívio dos filhos com as avós, os avós que cuidam deles. Os modelos mais diferentes de família existem, mas não vamos ser inocentes ou não vamos ser também displicentes e negar que existem sequelas por conta desses variados modelos, porque também não podemos rasgar e jogar fora todo um universo de pesquisa da psicologia, da ciência que trata com o ser humano e que sempre pautou-se na ideia e na verdade que é de que pai e mãe constroem a estrutura psíquica e emocional de uma criança. E, portanto, quando eu olho para uma criança com alguma dificuldade, meu olhar corre em volta. O pai, a mãe, como funciona essa família? Como é que esse pai é influência na vida desse menino? Será que o seu filho vê no pai ou em qualquer outro homem uma figura admirável? Tem homens admiráveis? O problema é que nossos filhos estão vivendo num tempo em que precisa olhar com muito cuidado procurando um homem que seja inspirador, que seja forte, generoso, cuidador, sabe, amoroso, envolvente, no sentido de ser um homem de verdade e que faça um menino desejar ser um homem tão influente quanto aquele. Mas aí se não tem essa figura, resta esse menino com uma mãe, às vezes as irmãs, tias, avó, maiormente figuras femininas. Aí ele sai de casa e vai para a escola. Lá na escola, ele ainda pequenininho, com quem mais ele convive? Quantos professores homens tem naquela escola em quem ele se espelhe? Quantos homens o recebem na porta da escola? Quantos o seguram pela mão? E aí, cara, como é que vai? Beleza? E o trata, e sabe? E se coloca como uma figura admirável para ele, interessante, para que ele se veja e deseje ser um homem como. Mas ele não tem. Ele convive com mulheres em casa, mulheres na escola. O que vai acontecer com esse menino? O jeito de falar, as maneiras, né? Os gestos, o comportamento se tornam mais parecidos com os gestos, as maneiras, a linguagem das mulheres com quem ele convive. Aí eu olho para essa criança e digo, é homossexual? Não. Eu vejo nele a sequela da ausência de um pai ou de um homem, que pode ser um avô, pode ser um tio, mas um homem que tenha presença, que seja admirável, que seja importante, que importe para a vida desse menino sentido de ser homem,
prazer, vontade de ser homem. Mas como ele não tem, ele se vê cercado de mulheres, ele aprende a linguagem de mulher, o psíquico dele, o desejo dele, a vontade dele vai na direção que vai a direção das mulheres, ainda que ele seja homem por si só, mas o modelo que ele foi recebendo foi tão impactante que numa hora dessas ele diz, eu acho que eu me identifico com a figura feminina e ponto. E aí vem todo um desenrolar da história. Por hoje eu só quero fazer você pensar a respeito disso. Há sequelas quando não temos por perto um homem que seja um modelo. Não significa que esse menino será um homossexual, que essa menina tomará um outro caminho diferente do seu gênero de origem. Mas considere que uma família que não se responsabiliza pelos seus filhos em dar a estes filhos o que eles precisam, segurança, fortaleza, inspiração, que esse menino se inspire no pai, que essa menina se inspire na mãe, que os dois se inspirem nos pais para se encontrarem numa estrutura mais sólida na personalidade de cada um, sabendo mais tarde escolher o caminho que deva escolher, mas tendo recebido aqui na base estrutura sólida, segura. Entende? Se não é o seu caso, se há diferenças como estas citadas aqui, se há questões como estas que eu relatei agora, também não significa que está tudo perdido. Mas não entregue às traças o seu filho e não ache que é assim fazer o quê? Peça a Deus uma luz para que Ele oriente você a como melhor administrar para evitar sequelas mais graves depois. Você pode, porque Deus pode te ajudar. Até depois, com mais um recadinho aqui do Consultório de Família. Pode ser? Eu te espero.